Adão e Eva realmente morreram no mesmo dia em que comeram do fruto proibido? Se sim, porque a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. O que poucos percebem é que a morte deles esconde um mistério profundo. E a resposta para essa questão pode mudar completamente a forma como você entende o plano de Deus para a humanidade. Hoje, vamos revelar o que realmente aconteceu com Adão e Eva após a queda. Como e quando eles morreram. E mais importante ainda, o que isso significa para todos nós. Prepare-se, porque essa verdade vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre esse momento crucial da história bíblica. Logo após a desobediência no Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram as consequências imediatas e eternas de suas escolhas. A expulsão do Éden não foi apenas uma mudança de endereço, foi uma ruptura na comunhão direta com Deus. Eles não estavam mais no lugar da perfeição, onde caminhavam com o Criador. Agora, a dor, o suor e a morte faziam parte de sua nova realidade. Deus, em sua justiça, não os poupou das consequências. Para Eva, o julgamento veio em forma de dor no parto e uma relação marcada por tensão com seu marido. Para Adão, o solo antes produtivo agora era maldito. Seu trabalho se tornaria árduo, marcado pelo cansaço e pela luta. Pó és e ao pó voltarás, diz Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus oferece uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, temos a primeira profecia messiânica. A descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa era uma luz no meio das trevas, apontando para a vinda de Jesus, o Redentor. A partir desse momento, Adão e Eva viveram num mundo completamente diferente. Fora do Éden, com dor, sofrimento e distância espiritual. A chegada dos filhos marcou uma nova fase, mas não sem tragédia. A história de Caim e Abel traz a primeira morte humana registrada na Bíblia. O assassinato de Abel por Caim é um reflexo do coração humano corrompido. Caim, ao perceber que sua oferta não agradou a Deus, ao invés de corrigir-se, entregou-se aos ciúmes e matou seu irmão. A morte de Abel simboliza não apenas o fim da vida de um justo, mas a ruptura espiritual entre o homem e Deus, tornada visível. A humanidade estava agora marcada pela violência e pelo pecado. Contudo, Deus não abandona nem mesmo Caim. Ele coloca uma marca em Caim para que ninguém o matasse. Mesmo em meio ao pecado, a misericórdia de Deus se manifesta. E para Adão e Eva, a morte de Abel foi um lembrete terrível das consequências do pecado. A dor de perder um filho para o outro é um dos momentos mais angustiantes da narrativa. Mas a esperança não morreu com Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 25, lemos que Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. E Eva disse: Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, porque Caim o matou. A linhagem redentora continuava. A morte física de Adão é registrada em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Mas espere, Deus não havia dito que no dia em que comessem do fruto proibido, morreriam? Como então Adão viveu por 9 séculos? A chave para entender isso está no conceito de morte espiritual. Ao comerem do fruto, Adão e Eva morreram sim. Morreram espiritualmente, foram separados de Deus. O espírito deles, antes em comunhão com o Criador, agora estava separado. Essa é a verdadeira morte a que Deus se referia. A morte física viria depois, mas a espiritual foi imediata. E essa morte espiritual passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A morte de Adão, portanto, não é apenas biológica, é um marco na separação entre o homem e Deus.
Durante os 930 anos de vida, Adão viu suas gerações crescerem. Viu o mundo mudar, o pecado se espalhar, mas também viu os primeiros passos da redenção. Ele viveu tempo suficiente para ver o impacto de sua desobediência, mas também para nutrir a esperança na promessa divina. Jesus é chamado de o segundo Adão. Se o primeiro trouxe a morte, o segundo trouxe a vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Paulo escreve: assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A queda do primeiro homem abriu a porta para a redenção do segundo. A morte de Adão, então, tem um papel fundamental no plano de Deus. Ela não foi um erro, foi um ponto de partida, uma ilustração viva do que o pecado causa. Mas também uma introdução ao grande plano de resgate da humanidade. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa que muda tudo. A morte de Adão foi o início da queda. A morte de Cristo foi o início da restauração. A história de Adão e Eva nos ensina sobre a gravidade do pecado, mas também sobre a profundidade da graça de Deus. Mesmo com o erro, mesmo com a queda, Deus providenciou um caminho. A primeira morte serviu como um alerta, mas também como uma promessa. A morte será vencida. Hoje, ao refletirmos sobre Adão e Eva, somos chamados a reconhecer a nossa própria condição. Também pecamos, também nos afastamos, mas em Cristo temos a oportunidade de voltar, de sermos restaurados. A história deles ecoa na nossa. A morte física é inevitável, mas a morte espiritual não precisa ser o nosso destino. Em Cristo temos vida, e vida em abundância. A escolha que Adão e Eva fizeram trouxe a morte ao mundo. Mas a escolha de Jesus em obedecer ao Pai até a morte de cruz trouxe a salvação. Portanto, a morte de Adão e Eva não foi o fim, foi apenas o começo. O começo de uma história que culminaria na cruz, que culminaria na ressurreição, que culmina em mim e em você hoje, podendo escolher entre a vida e a morte. Escolha a vida. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo, onde continuamos a explorar os mistérios e verdades da Bíblia de forma clara, profunda e inspiradora. Que Deus te abençoe e até a próxima.